A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos iniciando mais uma EBD, seguindo a nossa revista do segundo trimestre de 2020. Nós hoje vamos continuar os nossos estudos na lição 9, hoje, domingo, dia 31 de maio de 2020. E nós vamos iniciar com uma oração. Eu gostaria de orar neste momento. Senhor, obrigado, Pai, por esta rica oportunidade de estarmos estudando mais uma vez a Tua Palavra. Ó Pai, que o Senhor venha nos capacitar, nos ajude, Pai, a estarmos conectados, Senhor Deus, com o Senhor, através deste ensino, que ele possa servir, meu Pai, para crescimento espiritual da Tua igreja eleita, remida pelo sangue de Jesus Cristo. Assim, eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, o título desta lição é O Mistério da Unidade Revelado. O texto áureo você pode acompanhar aí na sua revista. Vai dizer, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Texto de Efésios, capítulo 3, verso 5. Este é o nosso texto áureo da lição de hoje. A verdade prática é que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Vamos então à nossa leitura bíblica de Efésios capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Acompanhe comigo na sua revista. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Tendo lido esse capítulo 3 de Efésios, vamos ao objetivo geral desta lição. O objetivo geral é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. E os objetivos específicos, que são 3. O primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de
um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. O terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em um tempo oportuno. Dito isto, vamos à nossa introdução. A introdução da lição 9, que vai dizer que Paulo, o apóstolo Paulo, assim como os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam a revelação do mistério oculto por meio de Cristo, como vemos em Efésios 3, 1, 4. Como me foi este mistério manifestado pela revelação que ele recebeu. Ou seja, Paulo recebeu essa revelação diretamente por meio de Cristo. Nesse capítulo, nós vamos estudar o conceito dessa expressão mistério, que é colocado aqui em Efésios 3, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como ele foi revelado na nova aliança e como foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. O capítulo 3 da carta inicia com uma sentença, que é: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Atenção a essa expressão, por esta causa. Paulo está aqui dizendo que há um motivo dele estar prisioneiro pelos gentios. E qual é essa causa? Porque ele diz por esta causa, por causa disso. Qual é a razão dele estar nesta condição de prisioneiro na cidade de Roma? A razão é a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. A mensagem, o teor dessa mensagem, incluía os gentios no plano da salvação de Deus. E isso causou um incômodo para as autoridades judaicas. Então, esse era o verdadeiro motivo pelo qual os judeus levaram Paulo a julgamento sob a acusação de traição e também de incitar uma rebelião entre os judeus. O teor dessa mensagem, a inclusão dos gentios no plano de salvação, isso causou, naquela época, dentre os judeus, uma grande insatisfação. E era por isso que Paulo estava preso. Então, depois desse esclarecimento que Paulo vai fazer aos Efésios, ele quer que os gentios não fiquem constrangidos, incomodados com a sua prisão, com seu aprisionamento, mas, pelo contrário, que louvem a Deus pela perfeição dos seus inescrutáveis, dos seus insondáveis caminhos. Aí, em seguida, o apóstolo vai passar a relatar a respeito da dispensação que foi confiada a ele em favor dos gentios, como vemos no verso de número 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. O mistério de Cristo, que foi dado a conhecer, e a sua consequente compreensão desta mensagem, estava oculta. Os gentios eram co-herdeiros e coparticipantes das promessas. Uma outra verdade: esse sempre foi o eterno propósito de Deus e, por conseguinte, ele pede aos gentios que não desfaleçam por causa da sua prisão, pois a glória deles estava realmente nisso. Pois se Paulo não tivesse anunciado o mistério revelado, ele não estaria preso. Ele estava preso justamente por ter revelado esse mistério. Mas também os efésios não poderiam ter ouvido o evangelho e convertido suas vidas
a Cristo, ou seja, a prisão de Paulo era necessária. Dito isto, vamos então ao primeiro dos 3 tópicos, que é o mistério oculto no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de mistério. Bom, a palavra grega utilizada aqui é mysterion, que significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Do total de 27 ocorrências dessa expressão no Novo Testamento, 21 aparecem nas cartas de Paulo e 6 vezes em Efésios. Quanto à origem dessa palavra, mistério, alguns intérpretes bíblicos argumentam que a fonte original é pagã, enquanto outros consideram que é judaica. Agora, independentemente dessa discussão, o que importa para nós é o uso aqui no Novo Testamento. Ela difere do termo pagão. Na literatura judaica e nos escritos de Qumran, a palavra mistério ela era empregada para referir-se a algo que seria revelado no fim dos tempos. Por outro lado, o uso de Paulo dessa expressão no Novo Testamento segue na contramão desse entendimento. Vamos ver por quê. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento assegura que Paulo enfatiza que a descoberta do mistério já havia ocorrido na revelação de Cristo. Portanto, não era necessário esperar por alguns acontecimentos que iriam se concluir na nossa era para conhecer a estratégia da vontade de Deus. Então, essa palavra ela não vai se referir, portanto, a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados poderiam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, como vemos em Colossenses capítulo 2, versículo 18. No cristianismo, tem um outro significado. Quer dizer, uma verdade que esteve encoberta e que agora foi desvendada em benefício de todos. Ou seja, que Deus quer que todos os homens se salvem, essa é a verdade, e venham ao conhecimento desta verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Segundo subtópico, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto de outras gerações, é preciso entender a palavra como, que é utilizada por Paulo no verso 5. A palavra como indica que no Antigo Testamento não foi dado a conhecer tão claramente como agora tem sido revelado pelo Espírito. Não quer dizer que ninguém tomara conhecimento acerca desta bênção, da qual os gentios também participariam antes da nova aliança. A aplicação de Paulo desse termo deve ser claramente entendida para evitar equívocos, enganos na interpretação do plano divino estabelecido desde a eternidade. Essa expressão mistério oculto não necessariamente significa negar a existência de vislumbres do propósito de Deus quanto a este assunto no Antigo Testamento. Pelo contrário, mas reconhecer que essa verdade não era inteiramente compreendida, ela era compreendida apenas em parte. Que judeus e gentios deveriam se tornar um só povo. Isso não era inteiramente compreendido ainda. Vemos na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, verso 26, um texto correlato a essa declaração e que tem uma íntima relação com a seção bíblica que nós estamos aqui estudando.
Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, ou seja, algo que esteve oculto, encoberto, durante vários séculos, por várias gerações, e que agora, neste momento, foi manifesto a quem? Aos santos de Deus. O sentido da expressão, o mistério que esteve oculto, tem a mesma conotação no texto que nós estamos lendo em Efésios, tanto Colossenses quanto em Efésios. Ou seja, qual é essa conotação? De sentido de mistério oculto, né? Então, o emprego que Paulo faz é exatamente o mesmo em Colossenses e em Efésios. Segundo, o mistério oculto não era de total desconhecimento dos escritores do Antigo Testamento. Eles não tinham desconhecimento desse mistério. Na verdade, eles apenas não puderam compreender os desígnios divinos. E isso porque ainda não era o tempo de ser claramente desvendado. Isto é, Deus projetara a revelação do mistério somente para depois da primeira vinda de Cristo. Isso já estava determinado por Deus. Deste modo, não é correto afirmar que os patriarcas e os profetas estavam alienados. Eles estavam totalmente distantes sobre essas promessas de que os gentios também alcançariam. Não. Só que eles não entendiam como isso iria acontecer. Matthew Henry explica muito bem isso quando ele afirma que os integrantes do Antigo Testamento estavam cobertos com o véu do legalismo judaico, né? E essa verdade nós vamos ver no próximo subtópico, que é o subtópico 3, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Como nós já afirmamos no tópico anterior, os escritores do Antigo Testamento não apenas eles conheciam, como também fizeram menção dessas bênçãos prometidas aos gentios. Nós vemos isso quando Abraão recebe a revelação a respeito da sua descendência, que seria bênção para todas as famílias da terra. Vemos isso em Gênesis, capítulo 12, nos versos de 1 a 3. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Claramente, aqui, Deus já dá aos integrantes do Antigo Testamento o vislumbre, ou seja, uma introdução daquilo que seria essa bênção. Deus já diz que todas as famílias da terra, e não apenas de Israel, seriam benditas em Abraão. Os profetas Isaías e também Malaquias, por exemplo, registraram também a inclusão dos gentios neste projeto divino. Nós vemos Isaías dizendo, como está registrado no capítulo 11, verso 10, que acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, ou seja, Jesus Cristo, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Mais uma vez, a menção dos gentios, a menção de um povo que não era o povo de Israel. Em Isaías capítulo 49, verso 6, vemos ainda mais. Diz assim: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra.
ainda no capítulo 54 de Isaías, verso 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Para finalizar, no capítulo 60, verso 3, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. E encerrando, a menção que Malaquias faz, capítulo 1, verso 11, diz assim: mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre os gentios o meu nome. E em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, os gentios adorarão a Deus, conhecerão a Deus, oferecerão a Deus uma oferta. Os gentios terão o conhecimento também do Deus verdadeiro. Moody vai afirmar, nessa mesma direção, que o mistério não consistia em que os gentios poderiam ser salvos. Há muita coisa no Antigo Testamento relacionada com a salvação dos gentios, particularmente em Isaías, mas que seria ligado aos judeus em um só corpo. Quer dizer, não há a menção de salvação, mas que há uma ligação entre judeus e gentios, uma união entre judeus e gentios em um só corpo. Isso indica que os profetas da antiga aliança conheciam, pelo menos em parte, esse mistério, mas eles não tinham ainda a revelação completa conforme Paulo recebeu, conforme Pedro também teve acesso, e assim os outros apóstolos e profetas do Novo Testamento. Desse modo, nós concluímos que os escritores do Antigo Testamento souberam, de fato, das promessas, mas não souberam como isso aconteceria, como se dariam esses acontecimentos. O que nenhum deles entendeu, podemos afirmar, é que Deus estaria fazendo algo totalmente novo na história, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Jesus Cristo, e que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo que é a igreja. Por isso, por isso Paulo vai dizer, né? Quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ele continua dizendo, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Muito bem. Dito isto, nós vamos agora iniciar o segundo tópico, que vai falar acerca do mistério revelado. Agora sim, a revelação desse mistério no Novo Testamento. Primeiro subtópico, o mistério que foi revelado aos apóstolos e profetas. Paulo está afirmando aqui que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, não somente a ele, como também aos demais apóstolos e profetas, como ele diz no verso 5 do capítulo 3 de Efésios. A narrativa da visita de Pedro, como nós vemos em Atos capítulo 11, quando ele visita a casa do gentio Cornélio, é uma prova cabal dessa declaração de Paulo. Nós lemos aí em Atos 11, essa narrativa que vai nos mostrar que Pedro também foi impactado
por essa revelação do Espírito Santo de Deus. O texto diz o seguinte: estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso, como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma imunda ou comum. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam, junto da casa em que eu estava, 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Por isso que Paulo vai afirmar que o ministério foi manifestado pela revelação, tanto a Paulo como a Pedro. E destaca que foi revelado pelo Espírito aos apóstolos e profetas. Paulo ensina que o mistério divino não poderia ser desvendado pelo intelecto, por meio do raciocínio intelectual. O mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fez questão de enfatizar que a sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Moody, ao comentar acerca dessa característica de Paulo, salienta que ele sempre insistia na recepção direta do Evangelho do próprio Senhor Jesus, como nós falamos no início da lição, sem qualquer intermediário humano. Então nós vemos que a revelação desse mistério ocorre para Paulo, como também a Pedro, vindo de Deus diretamente. Deus dá experiências a Paulo e a Pedro para que não reste nenhuma dúvida de que eles também deveriam pregar aos gentios. No caso de Pedro, o Espírito mostra que o sacrifício de Cristo havia purificado todas as coisas. Então, aqueles homens que eram simbolizados ali pelos animais, os gentios, também deveriam ouvir as boas novas e receber a pregação do Evangelho. Ou seja, os gentios também participariam do conhecimento de Deus e da salvação de Deus. Segundo subtópico, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado, podemos dizer assim, é a igreja, é a nossa igreja atual. A revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. Vai prosseguir com a execução da obra de Cristo, a criação de uma nova humanidade,
a união de judeus e gentios como família de Deus, que é o que estamos estudando, e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. E aí, na sequência dessa abordagem, Paulo vai usar a expressão mistério de Cristo, no verso 4, em uma clara referência ao Filho de Deus como o centro e a causa originadora deste mistério. De fato, a pessoa de Cristo é o ponto de partida para um verdadeiro entendimento da ideia de mistério nessa carta, como em outras passagens também de outras epístolas de Paulo. Não há muitos mistérios com aplicações limitadas, mas um único mistério supremo com muitas aplicações. Cristo, então, é tanto a fonte desse mistério, como também a substância deste mistério que foi revelado. E é a partir dele, de Cristo, que acontecem todos os desdobramentos dos propósitos de Deus, dos propósitos divinos. No primeiro capítulo desta carta, Paulo já tinha dito que Deus agora teria feito conhecer plenamente a sua vontade ao desvendar o mistério oculto. E no capítulo 3, que é aí a nossa leitura, o apóstolo descreve o conteúdo, a forma deste mistério. Quando ele diz, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A revelação do mistério oculto esclarece que os gentios não serão salvos por meio de uma possível conversão ao judaísmo ou da observância das leis cerimoniais judaicas, como, por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado, das festas, mas eles seriam herdeiros através da fé na salvação em Cristo Jesus. Os termos co-herdeiros, mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo explicam que os gentios são herdeiros juntamente com os judeus das mesmas promessas prometidas a Abraão e a sua descendência, como lemos em Gênesis. E ninguém sabia disso até que Deus revelou a Paulo e aos outros apóstolos e profetas do Novo Testamento, não desta maneira. Não sabia que aconteceria desta forma. Esta inclusão de gentios e, juntamente com os judeus, pôde acontecer porque ambos creram no Evangelho. Então, os judeus, como o povo de Deus, o povo de Israel, e os gentios, como aqueles que creram no Evangelho de Jesus Cristo, ambos se tornariam, então, um só povo. Além disso, ambos são partes de um mesmo corpo e, assim, estariam unidos em uma única unidade sob Cristo, que é a cabeça deste corpo. Para finalizar, ambos são participantes das promessas em Cristo e serão participantes e companheiros no recebimento das futuras bênçãos prometidas no reino de Deus. Ambos, gentios e judeus, em um só corpo. Terceiro subtópico, a magnitude do mistério. Como já observamos nos tópicos anteriores, ninguém havia ventilado essa possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, raça ou classe social, em Cristo e por Cristo. Dessa maneira, todos sendo um só corpo e participando da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva, como Pedro, demoraram a entender esse mistério em que todos são aceitos em Cristo por meio da mensagem da cruz, na fé do evangelho da cruz.
O apóstolo Pedro, ele precisou justificar-se perante a igreja em Jerusalém por ter compartilhado o evangelho com Cornélio, porque Cornélio não era circuncidado como os judeus. O próprio Pedro teve dificuldades em compreender que o evangelho também estava disponível para a salvação dos gentios, porque, é claro, isso era algo novo, não era algo que estava aberto, que estava claro nas Escrituras. A compreensão de Pedro somente veio a ocorrer depois desta visão que nós lemos em Atos capítulo 11, quando Deus mostra que nenhum homem deveria ser considerado comum ou imundo, mas que todos que crescem poderiam ser salvos através de Cristo Jesus. Bom, a vontade divina, então, era de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, como lemos em Efésios 1:10, parte A. A harmonia que fora destruída pelo pecado desde o Éden, agora tinha entrado em um processo de restauração através da cruz de Cristo. E esta restauração, ela é completa e compreende tanto as coisas que estão nos céus, como as que estão aqui na terra. Na plenitude dos tempos, Cristo será reconhecido como a cabeça de tudo. No tempo presente, Cristo já é a cabeça da igreja e o autor da unidade entre judeus e gentios. Mas no tempo determinado, acontecerá a submissão do mundo a ele, Cristo, como a cabeça e aquela unidade pela qual esperamos virá com o domínio de Cristo. Matthew Henry vai descrever a grandiosidade desse mistério da seguinte forma: precisamos reconhecer que a conversão do mundo gentílico para a fé em Cristo foi um mistério adorável e devemos agradecer a Deus por isso. Quem teria imaginado que as pessoas que estiveram tanto tempo na escuridão e tão distantes fossem iluminadas com a luz maravilhosa e se aproximassem de Cristo? Nada é difícil demais para a graça divina. Ninguém é tão indigno que Deus não possa derramar a sua imensa graça sobre ele. É claro que isso não significa, irmãos, universalismo, né? A doutrina que especula que todos serão salvos no fim, independente de qualquer coisa, mas sim que tudo será conforme Deus planejou. Por outro lado, Paulo declara que o anúncio dessas dádivas recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Isso indica que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, ou seja, é a igreja que deve pregar o evangelho, divulgar o mistério de Cristo, cujo propósito é unir todos os homens, através de Jesus, em um só povo. Além, é claro, da igreja servir de testemunho para os poderes espirituais, é o que Paulo também diz. Terceiro e último tópico, o mistério pré-estabelecido por Deus. Primeiro subtópico deste tópico, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas incompreensíveis de Cristo. Essa expressão refere-se às maravilhas, à misericórdia, ao amor, à graça e à providência de Deus que estão além do entendimento humano. Paulo vai enfatizar que as riquezas do evangelho e da salvação de judeus e de gentios são riquezas que inexplicavelmente nos são concedidas por meio de Cristo. Nossa atenção é chamada para o fato de que essas riquezas não são apenas o evangelho em si, nem somente a doutrina, mas o próprio Cristo, como lemos em Mateus
no capítulo 13, verso 44. Matthew Henry considera que essas são riquezas insondáveis, que a sagacidade humana, a inteligência, jamais poderia descobrir e as pessoas não conseguiriam obter de outra forma se não fosse por revelação divina. São riquezas que não se podem rastrear ou investigar pelos próprios esforços, pois são recursos ilimitados da graça de Deus em Cristo Jesus. Para Paulo, o apóstolo dos gentios, compartilhar com os povos gentios essas boas novas era algo imensurável, que não tinha como medir, não tinha como quantificar. A mensagem da qual fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Ao referir-se à honra da comissão divinamente recebida, Paulo ressalta que foi feito ministro pelo dom da graça de Deus. Essa declaração reforça que o seu apostolado não era humano. Ele foi feito ministro e não se fez ministro. Ele não roubou esse privilégio, foi um dom da graça de Deus. Humildemente, Paulo se considerava o mínimo de todos os santos, como vemos no verso 8. Não se tratava de uma falsa modéstia, mas de um sentimento que o acompanhava após a sua conversão. Aos Coríntios, ele explicita que foi perseguidor da igreja na sua vida pregressa e, por isso, não se sentia digno de ser chamado apóstolo. Contudo, ao mesmo tempo, ele alegrava-se em proclamar que essas riquezas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas por meio de Cristo. Essa mensagem abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo do plano com todas as suas bênçãos e a pessoa bendita de Cristo que executou o plano que foi pré-estabelecido por Deus desde a eternidade. Segundo subtópico, o eterno propósito em Cristo. Paulo novamente reforça que lhe foi confiada a pregação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Como já observado, mistério oculto significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador, Deus, manteve o seu propósito encoberto para ser plenamente revelado em tempo oportuno. Porém, agora, no presente, a ênfase paulina aponta que já havia chegado o tempo de um mistério ser desvendado. As expressões esteve oculto em Deus e para que agora seja conhecida indicam que Deus sempre esteve no controle da sua criação, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo aqui está falando do plano que abarca eras, onde Deus está no controle e governa em toda a sua continuidade e conteúdo. O eterno propósito divino já tinha sido mencionado por Paulo em Efésios, capítulo 1, verso 11, nos seguintes termos: havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Essa declaração indica que os crentes, tanto judeus como agora também os gentios, são herdeiros da mesma promessa em Cristo, conforme o propósito divinamente estabelecido. Isso quer dizer que tanto o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, quanto a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Jesus Cristo. O eterno propósito relaciona-se, entre outros aspectos, com a providência divina para com a humanidade. Em outras palavras, Deus nunca deixou a humanidade exposta à própria sorte, mas providenciou um plano de redenção para os pecadores. Esse plano de salvação
é direcionado a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Deus é soberano e estabeleceu as condições para a salvação. E Ele planeja nossos dias antes mesmo que nós nasçamos. Porém, Deus faz tudo isso de tal forma que, de algum modo, nos garante o livre arbítrio, a capacidade, então, de fazer escolhas pelas quais somos responsáveis diante dele. Deste modo, o eterno propósito disponibiliza a salvação para todos. Uma vez que concordes com nossa declaração de fé, o Senhor Deus não deseja a perdição de ninguém, mas quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Essa salvação, entretanto, aplica-se somente àqueles que creem. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, conforme Paulo diz em Romanos 3, 22. Certamente que o propósito de Deus de salvar o pecador inclui a regeneração, o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. No entanto, apesar disso tudo estar presente na declaração de Paulo, é possível perceber a preocupação do apóstolo com a unidade e a comunhão da igreja, para que os crentes redimidos em Cristo cumpram os propósitos para o qual foram chamados. Em relação a essa questão, em textos correlatos, Paulo enfatiza a necessidade da comunhão e da unidade do corpo de Cristo. Aos Romanos, para citar ao menos uma referência, o apóstolo lembra que, mesmo sendo diferentes uns dos outros, fazemos parte de um mesmo corpo e, portanto, devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Na carta aos Efésios, ele exorta a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E em favor dessa causa, isto é, pela perfeita compreensão da vontade de Deus por parte dos seus leitores, Paulo propõe-se a interceder de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O último subtópico, 3, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino de redenção da humanidade não surgiu quando Adão e Eva desobedeceram às ordenanças do Criador no Jardim do Éden. Deus não foi e nunca será apanhado de surpresa. Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido para o homem. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Essa verdade ensina-nos que existe um propósito eterno em andamento por trás de todo o evento da história. Nessa perspectiva, cremos que o plano divino não foi resultado de alguma pressão externa, mas foi ocasionado pelo propósito gracioso de Deus, pelo muito que nos amou. Tudo ocorreu conforme o beneplácito da sua soberana vontade. Assim, no cumprimento desse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Significa que o acesso a Deus Pai estava fechado antes da vinda de Cristo. Porém, agora, pelo mistério da unidade revelado, temos então livre acesso à presença do Pai. Desfrutamos da comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Concluindo a lição, podemos dizer desse modo, acerca do mistério da igreja, que esteve oculto nas gerações passadas, no tempo previamente estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja
conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém. Bem, irmãos, esta foi a lição de número 9 e os irmãos têm a oportunidade agora de estar ofertando. Estão aparecendo as informações aí no vídeo, com os dados da conta, com também as informações do PicPay. São as duas formas que os irmãos têm de estarem ofertando, também de entregando os seus dízimos, os seus votos. E lembrando que essa oportunidade se estende a todos aqueles que quiserem fazer. Basta, então, utilizar os dados que estão aparecendo, a conta corrente ou o PicPay. Amém? Bom, irmãos, então chegamos ao final dessa lição, a lição de número 9. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por entendermos acerca deste mistério revelado. Aqui, Senhor Deus, nós podemos, Pai, aprender um pouco mais da maravilhosa obra que o Senhor fez ao longo dos séculos. Entendemos, meu Pai, que o Senhor predestinou todas essas coisas para que acontecessem assim como elas aconteceram. Sabemos que nada disso fugiu ao seu controle. Sabemos, Senhor Deus, que tudo estava planejado, Pai, desde a eternidade, para que assim acontecesse. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Cristo, que nos possibilitou, como gentios, como aqueles que estavam distantes da promessa feita ao povo escolhido, ao povo de Israel, mas nos possibilitou também termos acesso ao Senhor, meu Pai, acesso à salvação através de Cristo Jesus, através da fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo, o seu amado Filho. Obrigado, meu Pai, que o Senhor continue nos instruindo através desta EBD online, que o Senhor possa abençoar a todos os professores, para que nós possamos aprender cada vez mais acerca dos mistérios da Escritura revelados em nosso favor. Obrigado por tudo, que o Senhor continue conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.